Pronto, agora sim. Então, bom dia a todos e a todas, né? Com muita satisfação encontrá-los vocês, revê-los, né? Reencontrar vocês aqui, né? No nosso segundo encontro do curso Estou Escrevendo, né? E hoje vamos contar aí com o professor doutor Jean Marcel Lacerda, né? Que vai falar com vocês sobre métodos de pesquisa qualitativa. O Jean, né? Ele é professor da UFT, mas também é coordenador de pesquisa no curso de gestão pública do projeto Estou Graduado, está aí conosco, né, fazendo um excelente trabalho, né, com a pesquisa no curso de gestão pública, desde o início, né, que a universidade, né, entendeu ser importante estimular essa pesquisa também nos cursos à distância, né, e inicialmente no Estou Graduado. Então, Jean, fica à vontade, tá? É um prazer estar com você, né? E vamos aprender bastante aí. Vou ficar aqui para aprender também, porque não é uma área, não está longe da minha área. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês, tá bom, Jean? Seja bem-vindo e um ótimo curso para você. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Ah, também agradecer também a presença da Fabrícia. Vocês têm mais algum professor também aqui presente? Gostaria de reverenciá-los. E agradecer também pela participação. Bom, o Eduardo me convidou para conversar um pouco com vocês, né, apresentar sobre métodos de pesquisa qualitativa. Na próxima semana vocês terão com o professor Fernando Ludwig sobre quantitativa. Mas antes de abordar a qualitativa, eu vou ter que fazer um pouco uma ponte, né, entre métodos quali e métodos quanti, para que vocês tenham um entendimento e para que eu consiga abordar e adentrar nas principais abordagens dessa metodologia qualitativa. Eu vou escolher alguns métodos, não tem como exaurir todas as possibilidades, tem métodos que são complexos também, e não fazia sentido trazer aqui, como o nome já diz, né, da palestra tem que ser uma abordagem, né, simplificada. Então, um primeiro passo aí, uma aula introdutória sobre esse tema, tá bem? Eu coloquei duas referências aí, uma de um colega também da UFT, do Ítalo Espósito, que é o livro Introdução aos Métodos de Pesquisa em Relações Internacionais, que lançou há pouco na UFT. Ele fez um livro, né, focado em alguns métodos, quanto e quali, e voltado para a área de relações internacionais, e também um livro da professora Elaine Guerra, que é um manual de pesquisa qualitativa, suporte ao trabalho de conclusão de curso, TCC, que é bem ilustrativo, bem interessante, e eu trouxe também para montar essa apresentação de hoje. Então, a metodologia qualitativa representa um conjunto diversificado de abordagens para investigar fenômenos sociais e políticos. Essa apresentação de hoje aborda as características gerais dessa metodologia, suas vantagens e desvantagens e como elas se relacionam com o tamanho da amostragem da pesquisa. Tá? Então, dependendo do tamanho da amostragem, do tamanho da amostra que eu tenho de pesquisa, vai me dizer quais são os métodos mais adequados a serem utilizados também. Tá? Alguns paradigmas, né, da pesquisa. A gente tem o positivismo e a gente tem o interpretativismo. No positivismo, ele é influenciado pelas ciências naturais, postula a existência de uma realidade externa que deve ser examinada com objetividade, estabelece relações de causa e efeito através de métodos quantitativos que permitem chegar a verdades universais. Então, o positivismo, baseado aí numa ciência mais hard, né, como a gente chama, vinculado às ciências naturais, também foram implementadas, né, na Revolução Behaviorista, na década de 50, quando se disse que a ciência ela tem uma metodologia só, então a metodologia das ciências sociais e a metodologia das ciências humanas seriam a mesma, né, sociais, na verdade. Então, é nesse momento aí que a gente tem, na década de 50, 1950, toda essa discussão sobre essa necessidade de criar que é uma ciência só, uma metodologia rígida, rigorosa, fosse estabelecida nas principais áreas de conhecimento.
para que essas áreas de conhecimento se tornassem ciências, propriamente ditas. Então, o positivismo embasa isso, e é no positivismo e nesse paradigma onde fica muito claro como os métodos quantitativos são postos, né, e são pensados justamente numa relação de causa ou efeito. Então, por exemplo, a variável é algo que varia, que a gente consegue, por exemplo, idade, a idade varia, o sexo varia, isso não são variáveis, variável econômica, o PIB, por exemplo, variável de desigualdade social, o Gini, então, alguns indicadores que variam, né, em determinadas análises, isso são variáveis. Então, a gente tem uma variável independente e uma variável dependente. A variável independente é aquela que ela existe ali, como, por exemplo, pobreza. Pobreza é uma variável que existe, que está independente da relação, ela pode causar uma dependência, uma variável dependente. Então, a pobreza pode gerar, por exemplo, claramente uma queda da democracia. Por quê? O índice de democracia e a democracia, as pessoas estão preocupadas ali em se alimentar, por exemplo, em ter suas necessidades principais supridas e não estão preocupadas em discutir politicamente, de votar, etc. Isso gera, por exemplo, a questão da compra de votos e vários outros problemas que a gente tem, né? Nas nossas democracias que são mais dependentes dessas questões de desigualdade. Então, a gente vê, por exemplo, uma variável independente gerando uma causa, que é a pobreza, gerando uma democracia fraca, uma democracia com nível baixo, devido a essa pobreza. Então, essa é uma variável independente e o nível de democracia baixo é uma variável dependente, dependeu dessa independente, certo? Então, isso a gente traça uma relação de causa e efeito, gera uma estatística e gera justamente esses métodos quantitativos aplicados às pesquisas. Então, esse é um dos exemplos que eu estou trazendo para vocês. O interpretativismo, né, como eu coloquei aqui, né, interpretacionismo, considera que o ser humano interpreta o mundo continuadamente e não é passivo. Estuda o homem considerando suas diferenças em relação a objetos, necessitando metodologia específica. Esse paradigma já lida com a questão da interpretação. A interpretação do objeto, o entendimento do objeto, a observação partindo de um analista, de um observador. Então, ela já lida com esse aspecto mais de interpretativista do mundo. A palavra grande, toda vez eu me confundo. Mas interpreta o mundo e como aquele mundo e como aquele objeto é entendido. Então, cada analista, cada cientista vai ter uma interpretação diferente do seu objeto, certo? Então, passando um pouquinho, né, essas são as principais diferenças, e é nesse método da interpretação onde os métodos qualitativos ganham espaço, né, eles são fundamentados. Então, por exemplo, para eu criar uma etnografia, uma descrição profunda de um grupo social, por exemplo, eu vou fazer uma etnografia, que é um método das ciências sociais, de uma comunidade X. Para fazer uma etnografia, eu tenho que fazer toda uma interpretação, uma observação, uma pesquisa observador participante, você participar do dia a dia daquela comunidade, para entender como aquela comunidade lida com as atividades diárias. Então, isso, uma etnografia é um exemplo, por exemplo, de uma pesquisa qualitativa, certo? Algumas características do método quantitativo, né? Então, vou falar um pouquinho sobre quantitativo para depois abordar com vocês qualitativo. Então, o quantitativo ele tem foco nas causas. Então, busca explicar o porquê dos fenômenos, preocupando-se com as suas causas. Então, eu estou preocupado com a causa, o efeito, né? Eu estou preocupado com o que está causando o efeito e o porquê aquilo está causando. Então, eu estou preocupado com isso e, geralmente, eu faço isso, né, no método quantitativo através de dados, certo? Então, naquele exemplo que eu coloquei para vocês, pobreza gerando nível de democracia baixo.
Então, quanto mais pobre, menor é a democracia. É inversamente proporcional, né? Quanto mais pobre for a população, por exemplo, menor vai ser o nível de democracia, e vice-versa. Quanto menos a população for pobre, quanto mais ela for rica, mais uma democracia próspera, forte, etc. Então, eu estou preocupado porque, por exemplo, esse dado é alto ou esse dado é baixo de pobreza, certo? Então, estou preocupado com isso e eu vou quantificar essa causa. A objetividade. O pesquisador mantém neutralidade e distância do fato pesquisado. Então, nos métodos quantitativos, claramente, tem aquela questão muito forte da neutralidade da ciência, onde eu não estou ali interferindo, eu não estou ali presente naquele objeto. Diferente, por exemplo, do exemplo, já vai lá vários exemplos, né? Do que eu falei para vocês sobre a etnografia, onde o pesquisador vai lá, na realidade, na comunidade, ele participa da atividade, da interpretação dele, ele faz diários de campo, ele faz uma análise profunda onde ele está interferindo, onde ele está dentro, né, onde ele não está sendo neutro ao analisar aquele objeto. Então, por exemplo, se eu faço uma etnografia, eu vou ter uma observação. Se o Eduardo, por exemplo, faz uma outra etnografia, também vai ser uma análise totalmente diferente, porque é uma interpretação e são seres humanos diferentes, que vão usar aparatos, teorias, conceitos diferentes para analisar uma determinada comunidade, uma mesma comunidade ou comunidades similares, certo? Então, não há uma neutralidade. E nessa perspectiva qualitativa, o que a gente gosta muito de trazer é que não há neutralidade e que o próprio cientista tem que deixar claro para o seu leitor, né? Para quem está lendo a sua pesquisa, de que a pesquisa partiu de tais e tais escolhas, de tal fundamentação, de tal formação acadêmica, por exemplo, científica. Então, deixar claro para o leitor quais foram os aparatos ali, né, para a sua pesquisa. Então, você não é neutro, né, mas você deixa claro qual foi o que você utilizou, né, qual foi a sua fundamentação para aquela interpretação. Testagens de hipóteses. Estabelece correlações matemáticas e causais entre fatos. Então, aquele exemplo que eu falei para vocês. Quanto mais pobre, menor o nível da democracia. Quanto mais rico ou menos pobre, mais alto o nível da democracia. Isso é uma relação matemática causal que eu posso usar dados, né? Eu posso usar banco de dados, onde eu posso encontrar os níveis de pobreza, o nível de democracia e quantificar essa relação, tá? E gerar uma estatística em relação a esse entendimento. A amostra representativa trabalha com amostras randômicas, ou seja, aleatórias. Eu vou pesquisar, por exemplo, uma coisa que a gente faz na pesquisa lá do Tô Graduado, né? A gente vai pesquisar setor produtivo e as feiras livres dos municípios onde tem o Tô Graduado aqui no Tocantins. Então, eu não vou escolher especificamente, por exemplo, os produtores ou os feirantes que eu quero, que eu conheço. Eu tenho que escolher aleatoriamente, randomizado. Quem eu for encontrando, eu vou fazendo a pesquisa, por exemplo, pegando o questionário, por exemplo. Então, isso aí é uma pesquisa randomizada e estatisticamente definida. Então, uma coisa que diferencia claramente o quantitativo e o qualitativo é a questão da estatística. Eu gosto muito de falar para meus alunos. Você sempre tem que partir uma pesquisa de uma pergunta. E para você fazer uma pergunta, você questionar sobre algo e responder através de uma pesquisa, aquela sua pesquisa tem que ser respondida através de dados, através de estatísticas. Se isso acontecer, sua pesquisa é quantitativa. Se isso não acontecer, ela não é quantitativa. Ela pode usar métodos quantitativos de forma complementar, ou ela pode ilustrar alguma informação, ela pode interpretar, ela pode fazer revisão de literatura, de artigos, de textos, de dados, e apresentar através de tabelas, de gráficos, mas a sua pesquisa, ela não é essencialmente quantitativa, porque ela não está sendo respondida através de dados, ou através de uma relação causal com essa representação de estatística e de dados que eu falei para vocês, tá? Então, isso é um erro muito comum.
vários textos que a gente pega, o pessoal fala, minha pesquisa é quantitativa e qualitativa, né? Tem uma moda hoje que é utilizar os métodos mistos, que é misturar quant e quali. E as pessoas usam muitas vezes o quantitativo de forma errada, alegando que é quantitativo, mas a sua pergunta não é respondida através de dados, então ela não é quantitativa. Ela é quantitativa quando você claramente, para responder a sua pergunta, você tem que usar tanto o método quant quanto o método quali para responder, tá? Então, vamos dar um exemplo. Esse caso que eu falei, né? Quanto mais pobre, mais menor, quanto mais pobre, né? Alto, na verdade, né? Menor é o nível de democracia. Se isso acontece, eu faço uma estatística e consigo dados estatísticos mostrando isso. Aí vamos dizer que eu estudei isso nos países da América Latina toda. E para entender melhor isso, eu preciso fazer um estudo de caso do Peru, por exemplo, ou do Brasil. Eu posso pegar Brasil e Peru e comparar. Um que teve um dado muito bom e um que teve um dado menor, né? Quando a gente compara também, é interessante a gente comparar pares comparáveis, né? Estado com estado, e também alguém que esteja avançado e alguém que não esteja tão avançado, para saber as lições ali, né? Erros e o que a gente pode analisar naqueles estudos de caso. Então, ao passo que eu fiz uma estatística e eu quero aprofundar através de um estudo de caso, eu estou juntando o que era quantitativo com qualitativo. O estudo de caso já vai ser uma metodologia qualitativa, certo? Que aí eu vou ter que interpretar, analisar em aprofundado, né, um caso específico, tá? Algumas características do método qualitativo. Foco na compreensão, aqui já estou falando do qualitativo, tá? Busca compreender o como, entender os fenômenos a partir de significados atribuídos a eles. Então, como eu falei para vocês, é uma interpretação. Então, como eu estou interpretando, eu estou dando os conceitos àquele objeto. E eu, como cientista, eu, como analista, eu tenho uma fundamentação teórica, eu tenho fundamentação de conceitos onde eu aplico a um determinado objeto. Então, eu posso analisar um projeto segundo uma teoria sociológica, por exemplo, e eu posso analisar aquele mesmo objeto segundo uma teoria e uma análise econômica. Vão ser conceitos, vão ser bases científicas diferentes, entendeu? O objeto é o mesmo, tá bom? Subjetividade. O sujeito envolve-se no fenômeno estudado, preocupando-se com a objetividade, não com a neutralidade. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o sujeito, o objeto, está dentro daquela interpretação, está dentro daquela pesquisa. E aqui, diferente da quantitativa, eu não estou preocupado em estar neutro, eu estou preocupado em ser objetivo e deixar claro, como eu falei para vocês, quais foram as ferramentas que eu usei, quais foram as teorias, quais foram as fundamentações, o que me levou a escolher aquele objeto também. Tá? Então, isso tem que ser deixado claro. Isso é uma ética. A gente fala da ética do pesquisador. Quando o pesquisador deixa claro isso, porque, como é uma coisa muito clara na ciência, é a replicabilidade. Então, por exemplo, outra pessoa pode querer ler o seu trabalho e aplicar em outro estado, por exemplo, em outro município, ou querer pegar aquela pesquisa e aprofundar, ou pegar aquela sua pesquisa e replicar, que é refazer o que você fez, segundo os passos científicos e metodológicos, segundo a metodologia que você usou. A metodologia nada mais é do que os caminhos para se chegar ao conhecimento. Então, por isso que muitas vezes a gente pega no pé quem é professor de metodologia, né? E todo mundo tem raiva, não gosta de metodologia, mas a metodologia simplesmente ela facilita o trabalho e ela vai dar um caminho para você chegar a um resultado. E que outra pessoa que lê aquele seu trabalho consiga entender o caminho e também consiga replicar ou falsear. O que significa falsear? É negar. Às vezes você pode fazer toda uma pesquisa segundo um fundamento científico e outra pessoa chegar e fazer a mesma coisa e falsear você, mostrar que você estava errado, ou conseguir uma explicação melhor. Vamos dizer que você fez uma análise onde você conseguiu, sei lá, 95% de confiabilidade. Então, dos seus dados, 95% de 100% são confiáveis, 5% é margem de erro, é erro. É erro, né, daquela amostragem. Vamos dizer que outra pessoa fez a mesma pesquisa e conseguiu 99%. Não quer dizer que sua pesquisa é ruim, sua pesquisa foi importante, mas aquela de 99% tem mais confiabilidade do que a sua de 95%, porque ela tem 1% de margem de erro, entenderam?
Então, isso é a possibilidade de falsear. A ciência é isso, ninguém tem verdade absoluta. Então, qualquer pessoa pode falsear a outra, tá? Isso muito claramente nos métodos quantitativos. Quando eu já falo em métodos qualitativos, vai ser a interpretação. A interpretação de um foi uma, segundo a metodologia, e a interpretação de outro, se ele seguir uma metodologia parecida, ou ele conseguiu falsear o outro através do método que ele utilizou e a pesquisa que ele conseguiu chegar, ele também fez ciência, certo? Então, apesar da gente estar numa interpretação como é a, esse método qualitativo, ele também pode ser falseado, porque ele não é verdade universal, certo? Nenhuma ciência é verdade universal. Interpretação. Aprende e interpreta a relação de significados dos fenômenos para indivíduos e sociedade. Então, é uma interpretação, como eu já falei para vocês, e essa relação, muitas vezes, de indivíduo e sociedade, muitas vezes de objetos também, né? Objetos de pesquisa. Amostra intencional. Trabalha com sujeitos individualmente escolhidos, normalmente em pequenas quantidades. Então, aqui eu já vou escolher claramente, por exemplo, quais são. Aquele exemplo que eu dei para vocês, eu estou graduado das feiras, né? Eu vou escolher especificamente a feira X, porque é perto da minha casa, ou porque eu conheço o líder daquela feira, etc. Eu já tenho uma escolha mais clara e muito especificamente nessa área também dos métodos qualitativos, a gente escolhe amostragens menores, porque a gente não pode estar escolhendo várias pessoas, né? As amostragens maiores geralmente são em métodos quantitativos, quando eu tenho que criar um banco de dados, ou já pegar um banco de dados feitos, gerar estatísticas, rodar programas de análise estatística, tá bem? Não quer dizer que eu não faça isso também aqui nos métodos qualitativos. Por exemplo, eu posso fazer análise de conteúdo. Em análise de conteúdo, eu já tenho hoje programas que podem analisar, por exemplo, qualitativamente as respostas de um questionário. Que eu jogo lá naquele programa, ele vai dizer quais são as palavras que mais se repetem, qual é a quantidade, criar uma árvore para dizer, por exemplo, quando eu pesquisei lá sobre feiras, produtores, etc., a palavra que mais se repetiu foi pobreza. E pobreza está relacionada a quê? Pobreza está relacionada à falta de oportunidade. Então, o que foi mais falado nessa pesquisa e nessa amostragem foi a questão da pobreza e da falta de oportunidade. Vamos dizer que a pesquisa quer justamente estudar o desenvolvimento regional, o desenvolvimento sustentável, e claramente deixou um dado ali de que está faltando oportunidade, a pobreza é muito alta, o nível de pobreza é alto, e que está faltando oportunidade de emprego, e isso pode ser pensado e trazido dentro da pesquisa e quantificado através de uma pesquisa, né, de conteúdo, uma análise de conteúdo, que foi feita através de um programa que vai quantificar esses dados que eram dados qualitativos, certo? Comparação entre métodos. Então, a gente tem aqui, eu fiz uma tabelinha, né? As características, o foco, o objeto, o papel do pesquisador, objetivos e amostra. Aí a pesquisa quant e a pesquisa qual. Na pesquisa quant, eu estou preocupado em explicar em explicar o porquê, certo? Já no qualitativo, como? No objeto de estudo, eu estou preocupado com os fatos naturais descritivos. Já na qualitativa, significado humano dado aos fenômenos. Na quantitativa, eu quero manter a neutralidade. Já no qualitativo, envolve-se no fenômeno estudado. Então, eu não estou preocupado com a neutralidade, e sim com a objetividade, como eu falei para vocês. No quantitativo, eu vou testar a hipótese, eu vou trazer argumentos, eu vou testar aquilo que eu falei para vocês, de quanto mais rico, menos o nível de democracia. Quanto menos o nível de democracia, maior uma relação inversa, né? Maior o nível de democracia, é uma hipótese que eu tenho. Mas eu vou gerar estatística, eu vou analisar os dados para ver se isso confirma ou não, tá? Que é confirmar ou não a minha hipótese, o meu argumento, de que é a resposta da minha pergunta. Então, a minha pergunta é: quanto mais pobre, menos democracia, ou menor o nível de democracia? Essa é a minha pergunta. Aí eu coloco lá a minha resposta, o meu argumento, a minha hipótese que eu vou testar. Argumenta-se que quanto maior o nível de democracia, menor
Ou maior o nível de desigualdade, menor o nível de democracia. Ponto. Esse é meu argumento que eu vou testar, tá? Como eu falei para vocês, a amostra, né, ela é randômica, é aleatória, e ela é representativa. Então, quando vocês assistem, por exemplo, alguma pesquisa, né, de eleitoral, aí sempre tem lá, foi uma pesquisa aleatória, com amostragem de 2.000 pessoas, geralmente são ligadas por telefone, né, e com a margem de erro, sei lá, de 3 pontos para mais e para menos, e essas pessoas vão ligar aleatoriamente, aqueles 2.000 pessoas, né, representam ali uma quantidade, por exemplo, de uma eleição de 200.000 pessoas. Então, aqueles 2.000 foi feita uma estatística para ver se aquilo dali, se aquela quantidade de pesquisa pode ser representativa, né, de uma amostragem de 200.000 eleitores, por exemplo. E para que isso seja feito, eu tenho que fazer de forma mais aleatória possível, tá? Então, por exemplo, se eu quero entender como 200.000 habitantes votam e eu faço uma amostragem de 2.000, essas 2.000 têm que ser bem distribuídas para eu entender toda a amostragem e toda a população, tá? Porque, por exemplo, se eu quero entender aqui os 200.000 habitantes de Palmas, e eu só fazer ligação para a quadra, sei lá, na quadra 41, na 402, que é uma quadra que só vive gente rica, por exemplo, e empreendimentos, etc. Eu vou ter uma compreensão totalmente diferente de uma quadra na região norte, por exemplo. Então, tem que ser representativo. Né? Não comerciais. Seguranças, etc. Pessoal, tem alguém... Outro tipo. Já fechei aqui o áudio. Bom, então, dando continuidade, alguns instrumentos de pesquisas, né, que a gente tem quantitativo e qualitativo. Os quantitativos, experimentos e survey, que é levantamento, né, de dados, pesquisas de levantamento de informações. Observação dirigida, então, muitas vezes você faz um experimento, uma análise no laboratório, por exemplo, e dali você tira dados e análises. Questionários fechados, então, questionários com perguntas fechadas, né, e dali também eu vou tirar dados. Escalas e exames laboratoriais. Isso aqui tudo eu tiro dados quantitativos daquilo que eu estou analisando. Qualitativos. Habilidade do pesquisador, observação naturalística ou sistemática, então estou observando ali naturalmente ou sistematicamente uma sociedade, um objeto. Entrevistas individuais ou coletivas, então estou entrevistando ali, eu estou criando... Hoje em dia a gente está querendo deixar cada vez mais científicas as entrevistas, então as entrevistas já têm que ter semi-estruturadas. Eu já tenho que ir para as entrevistas com as perguntas pré-determinadas, certo? Isso cria uma objetividade, tá? Não cria neutralidade, né? Porque no momento da entrevista ali você pode fazer outra pergunta a mais ou a menos, mas aquilo dali é uma estrutura para ser seguida. Grupos focais, então eu vou criar grupos, vou analisar a pesquisa em determinados grupos específicos, tá? Então, são os grupos focais. Histórias de vida, então, também um exemplo, né, de qualitativos, instrumentos de pesquisa qualitativa, e uma análise documental, que é a análise dos documentos, tá? Escolhendo o método ideal. Então, defina seus objetivos. O método deve ser responder aos objetivos de investigação científica que você quer entender. Então, aquilo que eu falei para vocês lá desde o começo. Qual é a minha pergunta? Qual o meu argumento? Para a minha pergunta e para o meu argumento, para respondê-los, ou para confirmá-lo, né? E para confirmá-lo também. Eu preciso de dados? Eu preciso de estatística? Se eu preciso, eu estou fazendo quant. Se eu preciso de interpretação, de análise mais interpretativa, eu preciso, então, do método qualitativo. Será que eu preciso dos dois? Então, eu vou fazer os dois. Vou fazer os métodos mistos, né? Que é o quant e quali. Tá bem? Considera a natureza do problema. A opção pelo método depende da natureza do problema que preocupa o investigador ou do objeto que se deseja conhecer. Então, por exemplo, o objeto que eu estou analisando, a natureza daquele objeto vai me dizer também qual é o método que eu vou utilizar, tá? Então, vamos dizer, se eu quero analisar, como eu falei para vocês, né, o aumento do nível de pobreza com
a questão da redução do nível de democracia. Aqui já é um objeto onde eu tenho dado, onde eu tenho nível. Eu já estruturei segundo uma leitura estatística para responder essa pergunta, certo? Então, a natureza do meu objeto já diz muito do que eu vou utilizar de método. Se eu vou analisar uma comunidade específica aqui de Palmas, por exemplo, fazer uma análise interpretativa, vou lá, vou fazer entrevistas, então já é uma leitura, uma interpretação diferente de como a pobreza, por exemplo, se configura naquela comunidade. E como é que as pessoas pensam em democracia, por exemplo, dentro daquilo. Então já é uma interpretação de um dado, né, que seria um dado geral, que você faria, por exemplo, em relação a Palmas, levando em consideração esses níveis aí, e aí você faria uma segunda parte, que é uma interpretação de uma comunidade específica e como é que ela lida com a questão da pobreza e da democracia. Avalie os recursos disponíveis. A seleção dos instrumentos metodológicos está relacionada aos recursos financeiros e humanos disponíveis. Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer isso e eu quero analisar, por exemplo, comparando Brasil e Índia. Mas eu tenho condições de ir para a Índia, eu vou ter condições financeiras, eu vou ter como fazer a pesquisa lá, eu sei a língua, etc. Não. Então, não tenho como fazer isso. Então, você tem que... E uma coisa que a gente sempre fala muito para os alunos, né? Eu sempre falo muito para os meus orientandos. Faça aquilo que é possível vocês fazerem. Vocês querem fazer um TCC? Façam um TCC. Não queiram fazer uma tese de doutorado ou querem fazer um mestrado. Vocês não estão nesse momento ainda. Então, vocês têm que utilizar aqueles recursos, né? Disponíveis para poder realizar a pesquisa. Então, às vezes é aquilo que a gente chama, né? Querer abraçar o mundo com as pernas, né? Então, a gente tem que ser realista, né? Segundo essas pretensões. Busque a compreensão. O melhor método é aquele que mais ajuda na compreensão do fenômeno a ser estudado. Então, quando a gente está tendo uma teoria, por exemplo, a gente escolhe a teoria que mais explica o objeto de análise estudado, né? Então, é a mesma coisa aqui. Você tem que escolher o método que melhor explique, que melhor compreenda aquele objeto. Tá? Então, algumas técnicas de coletas de dados, né? Trouxe para vocês aqui a pesquisa bibliográfica, que é a mais básica, né? Levantamento do conhecimento acumulado sobre o tema e a apropriação dos conceitos fundamentais. Eu tenho um professor, tem muita gente, se vocês forem ver, né, que usa só pesquisa bibliográfica para fazer pesquisa, né? Eu tenho um professor lá da UFPE, que é o Dalson Figueiredo, que ele diz o seguinte, que pesquisa bibliográfica, por si só, não é um método específico para uma pesquisa, porque ela já é base. Todo mundo que for pesquisar algo tem que fazer pesquisa bibliográfica. Então, ela já é uma condição básica. Agora, tem outros elementos, por exemplo, existe a pesquisa bibliográfica sistemática, que é uma metodologia onde eu vou, por exemplo, pegar uma revista, ou pegar as 10 principais revistas de uma área, minha área, por exemplo, Relações Internacionais. Dali eu vou gerar uma análise de todos os artigos que foram publicados, todos os artigos que falaram sobre o tema de pobreza e democracia. Daquilo ali eu vou analisar, vou tirar uma estatística de quantas vezes foi mencionado as palavras, ou dali eu vou tirar como foi tratado os temas, quais foram os conceitos que foram traçados, vou criar uma tabela de conceitos. Pronto. Daí eu fiz uma revisão sistemática de literatura, que é todo um método, e tem pessoas que publicam artigos e pesquisas só fazendo revisão sistemática de textos, tá? E daquilo que foi publicado. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com a questão da produção lá, né, que eu falei para vocês, da cadeia produtiva nos municípios. Eu posso fazer uma revisão bibliográfica do que tem de conteúdo sobre isso. Tá? E quantas vezes foi mencionado em revistas, na internet, no Cielo, desses bancos de dados de artigos científicos, de revistas e etc. No CAPES, né, no Pesquisa CAPES. Então, a gente tem algumas outras ferramentas, né, que podem ser utilizadas para poder fazer essa revisão bibliográfica sistemática, tá? E toda vez que eu falar alguns temas aqui, e vocês tiverem dúvida também, vocês podem perguntar, né, quando terminar a apresentação. E também, se vocês tiverem interesse, ir lá e pesquisar livros. Aqui eu estou só apresentando para vocês, mas, por exemplo, essa pesquisa sistemática, pesquisa bibliográfica sistemática, tem vários artigos, tem várias aplicações em várias áreas de conhecimento, e que é interessante vocês pesquisarem, visualizarem, porque daria uma aula só
sobre pesquisa bibliográfica sistemática, tá? Preparação de instrumentos, então, elaboração cuidadosa de instrumentos de coleta que fornecerão riqueza de dados ao pesquisador. Então, por exemplo, uma das coisas mais complexas, pelo menos do meu modo de vista, né, acho que está o Eduardo aí presente e a Fabrício também que pode exemplificar para vocês, o quanto é difícil criar um questionário, porque você vai ter que ali ter respostas para a sua pesquisa e, às vezes, por exemplo, muita coisa que você, às vezes, queria saber não está ali. Então, é um exercício complexo e muitas vezes para você fazer o questionário, o interessante é ver outras pesquisas. Então, outras pesquisas sobre esse tema, como é que fulano fez essa pesquisa, qual foi o questionário dele. Ter uma base em outros questionários para fundamentar quais foram as pesquisas e quais foram as fundamentações que vocês fizeram daquelas perguntas. Então, tipo, também não sai da nossa cabeça, né? Sai da teoria também, tá? Coleta de dados, aplicação dos instrumentos no campo empírico, garantindo o mergulho em profundidade, né, no tema. Então, eu tenho que pegar esse questionário também e aplicar na prática. Aplicar no campo, né, no campo empírico. Por exemplo, se eu vou fazer essa análise que eu falei para vocês dos produtores dos feirantes, eu tenho que ir lá pesquisar e aplicar o questionário para esses produtores e para esses feirantes. Análise dos dados. Interpretação a partir das categorias analíticas e discussão dos resultados da pesquisa. Então, eu tiro os dados, eu tenho as tabelas, etc. E para analisar eles, eu vou utilizar a teoria que fundamentou. Então, por exemplo, a minha teoria que eu utilizei sobre cadeias produtivas, sobre feiras, sobre desenvolvimento sustentável, eu vou analisar se isso se configurou ou não e como que é que isso foi respondido dentro dos dados. Tá? Então, é quando eu vou ali interpretar, analisar os dados. Entrevistas na pesquisa qualitativa. Então, a entrevista, ela projetiva ou narrativa, usa dispositivos visuais para abordar temas difíceis. Então, nessas entrevistas, geralmente você, tipo assim, usa um filme, ou você usa algum estímulo, um boneco, algo que ilustre para poder tirar uma pesquisa dali. Não sei se vocês já viram algumas vezes, já teve mais de uma edição de uma pesquisa bem famosa na sociologia, onde se pegou crianças, né, negras e crianças brancas, e colocou para essas crianças, né, estímulos visuais que foram bonecas brancas e bonecas negras, né, justamente para analisar como é a questão do racismo sistêmico que a gente tem na nossa sociedade, né, e nessas duas pesquisas que foram reeditadas, né, tem uma, não me lembro o ano, mas é bem antiga, e uma mais nova também, que foi feita na mesma metodologia, verificou que tanto crianças negras quanto crianças brancas escolhem, né, como mais bonita a boneca branca. Então, isso, por exemplo, é um exemplo aí de como foi feito uma entrevista, uma pesquisa através de estímulos visuais. Tá? Entrevista focalizada, voltada para uma problemática específica. Então, é uma entrevista onde eu vou focar, por exemplo, quando eu estou falando lá dos produtores e das feiras, eu tenho que focar essa entrevista com aquelas informações ali. Então, e o que está relacionado àquela informação das produções, né, da cadeia produtiva e da feira. Então, é uma pesquisa que está focalizada naquele problema específico, tá? Entrevista aberta em profundidade, permite falar livremente sobre o tema. Então, você fala do tema, coloca a pessoa para falar, e a pessoa vai falando horas e horas e horas e horas. Muitas vezes faz isso através de documentários. Então, tive um amigo agora que apresentou um documentário sobre morte de mulheres trans lá na Paraíba, no interior da Paraíba, em Patos, e ele disse que teve mais de 15 horas gravadas de entrevistas para tirar um curta de 15 minutos. E isso também ele tirou da tese dele, né? Ele fez uma tese sobre o tema e ele fez essas entrevistas. Então, era um momento ali que ele colocava a pessoa para falar. Ia falando, ia puxando, etc. A pessoa falando livremente sobre o tema, e dali você vai tirando e vai recortando o que é importante para a sua pesquisa. Entrevista semi-estruturada, que é aquela que eu falei para vocês, que a gente tem tentado mais criar uma objetividade, que é já ter uma estrutura onde eu vou fazer perguntas em cima daquela estrutura, que pode combinar perguntas fechadas e abertas. Sondagem de opinião ou questionário, totalmente estruturada. Aí já eu quero sondar a opinião, muitas pesquisas, né, já são feitas em cima de opinião, né, opinião eleitoral,
por exemplo, opinião sobre um tema específico, opinião sobre o governo, se o governo é bom, ruim, etc. Do presidente, por exemplo, do governador. E o questionário também já tem uma estrutura onde vai ser respondido claramente. No Tô Graduado, a gente faz questionário. São todas as perguntas fechadas, né? Agora, no passado, foi para ter uma análise exploratória, né, sobre essas produções, né, sobre essas cadeias produtivas e as feiras, e agora já tem um viés mais dos ODS. Então, analisar 4 ODS e esses ODS, como é que eles vêm configurados nessas cadeias produtivas. Então, também um questionário já predeterminado e estruturado. A entrevista é uma oportunidade de conversa face a face, utilizada para mapear e compreender o mundo da vida dos respondentes, fornecendo dados para a compreensão detalhada de crenças, atitudes, valores e motivações. Então, aqui é claramente, e eu acho que uma que eu trouxe para vocês, né, eu tentei trazer aquilo que seria mais útil. Acho que a entrevista é uma das mais úteis, que é mais utilizadas para TCCs, pesquisas e etc. Algumas vantagens e limitações das entrevistas. As vantagens. Pode ser usada com sujeitos alfabetizados ou analfabetos. Permite maior flexibilidade ao entrevistador, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Dependendo da forma que você estruturou, você pode fazer perguntas além, ou deixar a pessoa falando. Oferece maior riqueza das respostas, porque aí você vai estar tendo acesso a muita coisa, né? Não é só um sim ou não, ou uma escala de 1 a 5, por exemplo. Qual a sua satisfação com o serviço público do município de Colmeia? Elenque de 1 a 5. Aí vamos dizer que a pessoa coloca 5, outra pessoa coloca 4, outra pessoa coloca 1. Tipo, não consegue entender claramente, né? Aquilo ali é muito... não tem tanta riqueza da informação. Permite alcançar mais precisão e profundidade e melhor oportunidade para garantir clima de cordialidade. Então, ali você está conversando, você está dialogando, você está apresentando sua pesquisa, não é um negócio tão fechado, muitas vezes, você chegar simplesmente com um questionário fechadinho, nem explicar o que é e já está ali pegando os dados, né? Acho que todo mundo na vida já passou por um questionário, um censo, né? Alguém já bateu lá na porta assim, aqui é do censo 2000, censo tal. Aí pega um bocado, você senta lá e começa a responder um bocado de coisa que vai sair sobre o censo, né? Da população brasileira, do IBGE. Algumas limitações. Dificuldades de comunicação podem tornar a entrevista nula. Então, para a gente fazer uma pesquisa, né? A professora Fabrícia passou por isso, o professor Eduardo também, a gente tem que passar por um comitê de ética. Esse comitê de ética, quando lida com seres humanos, né, para poder a gente utilizar esses dados, muitas das vezes a gente tem que colocar lá quais são as dificuldades, quais são os riscos que podem ocorrer. E, por exemplo, uma das questões é, se a pessoa não quiser responder, eu não sou obrigado, ou eu não tenho que obrigá-la a responder. Então, eu tenho que excluir ela da pesquisa. Então, algumas vezes a pessoa não quer responder. Então, tipo, não faz sentido eu ter um questionário, uma entrevista que a pessoa está se negando a responder. Ou talvez isso pode ser interessante para a sua pesquisa. Então, por exemplo, as pessoas não responderem pode ser também uma resposta sobre aquele tema, né? Vai depender de você, como pesquisador, utilizar aquele dado. Mas algumas vezes as entrevistas podem ser nulas. Ou você pode notar claramente que aquela pessoa, por exemplo, ela está pesquisando sobre mercado de trabalho. E a pesquisa, ela tem que ser feita, né? Por exemplo, nessa conjuntura de comitê de ética, a gente fala que a gente vai pesquisar com aquela pessoa fora do trabalho dela, por exemplo. Porque se ela estiver ali no trabalho, ela precisar, por exemplo, falar mal do empregador e o empregador está ali do lado. Ela não vai falar. Então, tem que saber, até isso é complexo se fazer uma entrevista. Então, você tem que deixar a pessoa num ambiente confortável para que ela responda sobre aquele tema. Se ela está ali preocupada, por exemplo, você está pesquisando, né, as feiras, os produtores, a gente fala, pessoal, tente um melhor momento para entrevistar. A pessoa está ali vendendo o produto, etc., não tem como ela estar respondendo, ela está com atenção para aquela resposta do questionário. Então, tem essas coisas assim que a gente tem que pensar também. Exige melhor capacitação do entrevistador, então, como eu falei para vocês, né, a gente tem que se capacitar para entrevistar, para poder conseguir puxar, né, daquele respondente o que a gente precisa. Possibilidade de influência sobre o entrevistado, então isso é uma limitação, às vezes você pode estar meio que forçando
a pessoa responder, ou pode estar meio que a pessoa não sabe direito, você meio que está forçando para ela responder algo que você queira. Então, uma das questões que a gente fala, mais uma vez, né, fala da ética do entrevistador, do cientista, é que não pode fazer isso. Você não pode estar forçando, vamos dizer, eu quero que a resposta seja X. Aí eu estou forçando todo mundo que eu estou entrevistando a responder aquela opção. Não é ético, tá? E é uma limitação. Medo do entrevistado contra o sigilo, aquilo que eu falei para vocês, do cara estar respondendo no trabalho dele e tá tendo que falar mal ali do empregador e não é legal. E muitas vezes essas entrevistas elas são anônimas, né? Então, mesmo elas sendo anônimas, a gente explicando isso, muita gente tem medo de responder, tá? Ocupa muito tempo e pode ser onerosa. Então, a entrevista é muito trabalho. A gente vê agora, por exemplo, no doutorado também, o quanto é complexo aplicar os questionários. Porque aí, por exemplo, aplica, aí tem que ter os termos. Cada entrevistado tem que assinar um termo de consentimento. Se não tiver os termos, não é aceitado, não é aceito os dados. Então, é oneroso, o tempo demora bastante. Agora mesmo eu estou num processo de ver se é uma quantidade aceitável ou não de questionários para poder dar os dados para os alunos e para os tutores. Então, até isso tem que ter um momento ali de entender se é um momento adequado ou não, tá? Se precisa aprofundar, se eu preciso trabalhar num grupo mais, entrevistar mais, etc. Tá? Às vezes, também na pesquisa é tão complexo isso que a gente entrevista, a gente consegue uma resposta. Só que eu acho que aquilo não está correto, ou aquilo não está bem delimitado. Eu volto a fazer questionário, eu volto a fazer pesquisa para ver se melhora aqueles resultados. Tá? Então, você pode visualizar que você não fez uma boa aplicação das entrevistas e ter que melhorar isso, tá bem? Grupos focais, que é aquilo que eu falei para vocês, escolher alguns grupos, né, focais, específico o nome já fala, para poder aplicar a pesquisa, para poder analisar. Então, a composição, grupos pequenos, homogêneos, de 6 a 12 pessoas, com pelo menos um aspecto comum relevante para a pesquisa. Então, faço grupos, né, e analiso o comportamento de grupos em determinados pesquisa e análise que eu quero fazer. Dinâmica, conduzida por um mediador que utiliza roteiro previamente definido e garante a participação de todos. Então, já tem um roteiro que eu vou usar em todos os grupos. E vou ver quais são as diferenças que vão ocorrer em cada um daqueles grupos. Duração. Não deve, né, ultrapassar 1h30 para manter o engajamento dos participantes. Então, até isso, eu não posso estar o tempo todo fazendo a dinâmica ali, pesquisando, etc., e colocando em prática, porque vai desengajando. Registro. Recomenda-se a presença de um relator ou observador, além do mediador principal. Então, além do mediador principal, alguém tem que estar ali relatando, observando, para ajudar você a entender tudo que está saindo daquele grupo focal. Observação na pesquisa qualitativa. Ela pode ser uma observação sistêmica, planejada previamente, com recursos auxiliares para a coleta. Então, para analisar, por exemplo, para observar o dia a dia de uma comunidade indígena, etc. Tem que criar toda uma condição sistêmica, uma observação para entender todo o dia a dia, as práticas e etc. daquela comunidade, tá? Aí eu vou entender, por exemplo, vou entender aquela comunidade e vou ver o porquê, como já teve caso no Pará, né, de várias crianças desnutridas. Por que isso está acontecendo? Então, tem que fazer uma observação muito detalhada para entender a raiz daquele problema, né? A causa daquele problema, tá? Observação assistemática, sem planejamento prévio ou controle de variáveis. Eu vou só lá na comunidade e vou observando o que eu vejo a cada dia que eu vou, tá? Observação individual, realizada por um único pesquisador. Então, um único pesquisador está observando, está analisando aquela realidade. Observação em equipe, permite registros a partir de vários ângulos. Então, quando eu observo aquilo através de uma equipe, eu consigo e depois sentar com essa equipe, analisar, ter os resultados, ter os diários, né? Quando é uma pesquisa, por exemplo, de observação que você vai para campo, o ideal é que você faça registros e diários de campo todos os dias, né? O nome até fala diário, né? Todos os dias, para que aquilo tire o material para você escrever a sua pesquisa. A observação exige
que o pesquisador utilize todos os seus 5 sentidos para examinar uma realidade a ser investigada. A validade desta técnica depende da capacidade de reunir múltiplas fontes de informação e da riqueza de detalhes nas descrições. Então, por exemplo, nessa conjuntura aí que eu dei exemplo para vocês das crianças desnutridas, talvez até se alimentar, ver qual foi o alimento, como é que eles preparam o alimento, quanto é que as crianças estão recebendo de comida, por exemplo. Então, é muita coisa que você tem que utilizar todos os seus sentidos ali na observação para poder entender. Então, pode ver que várias vezes, quando alguns sociólogos, antropólogos vão nessas tribos indígenas, eles participam, né? Eles pintam, eles comem, eles realmente usam todos os seus sentidos para analisar e para observar aquela realidade. Observação participante versus não participante. A observação participante, o observador faz parte da vida dos observados e do contexto sobre observação. Recomenda-se quando a participação direta gera maior profundidade na compreensão do fenômeno. Permite-se ao pesquisador modificar o objeto pesquisado e também ser modificado por ele. Então, a gente vê vários exemplos aí de pesquisador que vai para estudar uma comunidade, vai indígena, por exemplo, afastada e não volta mais, fica por lá, né? Então, a própria comunidade, então, a própria realidade modificou o próprio pesquisador, né? Então, isso acontece muito. E a gente vê uns exemplos aí, né, na academia. Então, observação participante, a gente tem que até ter um cuidado de não entrar demais na realidade. E, às vezes, por exemplo, você olhar com um olhar diferenciado, que não é um olhar objetivo. Então, por exemplo, nessa realidade de uma comunidade indígena que tem muitas crianças que estão desnutridas, você começa a ficar com tanta pena, querer impactar naquilo dali, modificar aquela realidade, só você consegue, você entra muito naquela realidade e sua observação vai perdendo um pouco da objetividade. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, tá? A gente é ser humano, né? A gente vai ser abalado ali, mas a gente tem que tentar passar aquilo para a pesquisa para que aquilo gere algum impacto. A gente tem que lembrar que ciência e pesquisa pode gerar um impacto na sociedade. Então, de repente, você faz um artigo, um estudo, às vezes, muitos desses estudos geram documentários. Você faz um documentário, esse documentário sai na CNN, sai tipo, num jornal importante e gera uma política pública para resolver aquela problemática, por exemplo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, que pode invalidar uma pesquisa. Ou que a gente fala de enviesar, né? Que é trazer um viés, modificar o viés de análise. Observação não participante. O pesquisador assume postura de simples espectador dos eventos observados. Indica quando o êxito na pesquisa depende da capacidade de resguardar a identidade do pesquisador. Mantém maior distanciamento entre observador e observado. Então, essa observação não participante é uma postura onde o cara ele está observando, mas ele não está participando daquela realidade, tá? Então, ele tenta se manter um pouco mais objetivo e neutro, tá? Para não interferir naquilo que está sendo observado. Diário de campo aí que eu falei para vocês, né? É um instrumento de registro, caderno, planilha ou dispositivo eletrônico para registrar percepções diárias do pesquisador. Ele tem conteúdo de registro, então descrições dos sujeitos, visões de mundo, fala, espaço físico, atividades, acontecimentos e comportamento do observador. E a sua importância. A riqueza da observação está na qualidade do diário. Detalhes, impressões e registros farão diferença na análise dos dados. Então, análise de dados qualitativos. Primeiro aspecto que eu trouxe para vocês, preparação do material. Então, transcrição, organização e separação do material relevante para análise. Então, tudo isso tem que ser bem delimitado, bem preparado, bem analisado e para poder ser utilizado. Técnicas de análise. Análise de conteúdo, que foi o exemplo que eu falei para vocês, né? Analisar o conteúdo, às vezes gerar programas para gerar dados ou não, analisar realmente o conteúdo daqueles textos. Análise de discurso, analisar discursos. E análise hermenêutica dialética, que é uma análise ali de opostos, né? Uma análise onde
Por exemplo, uma pessoa tem uma opinião, outra pessoa tem uma opinião diferente. Dali eu vou analisando essas opiniões diferentes sobre o mesmo objeto e criando uma análise hermenêutica dialética da contraposição. Tá? Exploração do material. Codificação e categorização dos dados por palavras, tópicos ou categorias analíticas. Então, você cria daquele material algumas codificações e algumas categorias de análise. Tratamento dos dados, interpretação de teóricos adotados. Acho que eu já falei isso para vocês várias vezes, que os conceitos, as fundamentações teóricas são quem nos dá base para aplicar essas técnicas qualitativas. E é a partir delas que eu vou interpretar os dados. Tá? Algumas características gerais da metodologia qualitativa. Foco temporal e espacial, investiga a manifestação de fenômenos localizados temporal e espacialmente, com análise restrita a amostragens pequenas ou médias. Então, uma das questões mais claras, né, na metodologia qualitativa é que eu trabalho com amostragens pequenas, porque eu não vou conseguir estudar um objeto em profundidade se ele for muito grande. Então, por exemplo, eu quero analisar a comunidade X do Tocantins. Se eu for analisar todas as comunidades indígenas do Tocantins, eu não consigo fazer uma pesquisa qualitativa de qualidade. Tá? Validade conceitual. Permite atingir elevada validade conceitual e interna, desenvolvendo novas hipóteses sobre as causalidades nas ciências sociais. Ou seja, através da metodologia qualitativa, eu também posso criar novas afirmações, novas hipóteses sobre aquele objeto que eu estou analisando, porque eu estou interpretando ele. Tá? Compreensão contextual. Proporciona melhor compreensão de fatores contextuais ou efetivos entre variáveis, essencial para fenômenos complexos. Então, lembro que variáveis são aquilo que eu falei para vocês que variam, né? Então, pessoas, crianças, idades das crianças, né, são uma variável, né? Sexo, gênero, então são tipos de variáveis, né? E eu consigo compreender melhor os fatores do contexto histórico, do contexto ambiental e etc. E os efeitos dessas variáveis, se eu for fazer uma interpretação qualitativa, como a gente já viu, o exemplo que eu dei de etnografia e etc. Os métodos qualitativos investigam fenômenos localizados no tempo e espaço, trabalhando com amostragens pequenas ou médias. Isso permite observar muitas variáveis potencialmente determinantes, convergindo com a teoria e orientando a coleta de dados, a coleta e análise de dados, de forma aprofundada. Tá? Vantagens da metodologia qualitativa. Validade conceitual, permite definições e medidas que capturam melhor os conceitos teóricos que os pesquisadores, né, que o pesquisador pretende medir. Então, como eu estou ali em profundidade, estou analisando aqueles conceitos, a teoria em profundidade, eu consigo uma validade maior desses conceitos. Desenvolvimento teórico, útil para a criação de teorias por meio de documentação de processos com maior riqueza de informações. Como eu falei para vocês e mostrei, né, os diários eles são tão ricos que dali eu posso criar outras teorias. Eu parto de uma teoria, mas eu posso trazer uma nova teoria, ou mudar uma teoria, ou trazer uma nova compreensão através da riqueza que eu tive de dados. Mecanismos causais. Identifica os mecanismos causais que conectam causas e efeitos, explorando o como dos processos. Então, eu vou entender que, por exemplo, no caso lá, quanto mais pobre, menor a compreensão da democracia, por exemplo, mas eu vou entender isso dentro de uma comunidade X, por exemplo. Eu estou analisando claramente as pessoas que estão em momento de desigualdade social e o quanto elas não estão preocupadas, por exemplo, com a política ou com a democracia, etc. E isso eu tenho uma relação de causa e efeito aqui que eu estou estudando em profundidade, tá bem? Não só aquele dado que eu falei anteriormente para vocês, em relação a níveis e tal, estatísticas dos métodos quantitativos. Efeitos interativos, melhor compreensão dos fatores contextuais e efeitos interativos entre variáveis complexas. Então, às vezes, como eu até não entrei nisso, mas, por exemplo, não é só a pobreza que gera o desinteresse pela política ou pela democracia. Pode ser várias outras coisas também. Pode ser, por exemplo, a falta de segurança, pode ser outra variável. Pode ser
deixa eu ver, a falta de acesso à saúde, por exemplo. Então, a gente tem outras variáveis que a gente pode observar e que pode ser importante para explicar essa dependente que é a não participação política ou o não interesse pela democracia, tá? E eu tenho que saber lidar com essas outras variáveis e saber que elas podem ter uma relação dentro daquele meu objeto, tá? Claro que eu estava preocupado em saber na questão da desigualdade, mas outras podem ocorrer ali e aparecer que tem um impacto relevante, tá? Limitações da pesquisa qualitativa. Generalização limitada, dificuldade em generalizar os resultados para uma população mais ampla devido ao número reduzido de casos. Então, como eu falei para vocês, se eu analiso uma comunidade indígena do Tocantins, eu não posso dizer que aquilo pode ser aplicado para todas, porque eu só analisei aquela em específico. Então, é limitada a minha possibilidade de generalizar. Viés da seleção, risco de selecionar casos que confirmam a teoria prévia do pesquisador, comprometendo a validade das conclusões. É aquilo que eu falei para vocês. Eu sei que realmente a pobreza impacta na demografia, aí eu vou pesquisar uma quadra X, ou uma comunidade pobre, porque eu vou saber que aquilo ali vai acontecer. Aí eu não vou nas quadras ricas, por exemplo, de Palmas, para não ter a compreensão sobre aquilo. Não representa. Claramente, você coloca um viés de seleção para aquele seu objeto. Mensuração do efeito. Limitação para estimar o efeito individual de uma variável sobre o resultado em contextos complexos. Então, por exemplo, nesses contextos complexos que eu estou analisando para vocês, de uma comunidade que não tem participação política, não está preocupada com democracia, por exemplo, pode ser que o efeito da segurança seja muito importante para muita gente, mas pode ser que para outras não. Então, fica difícil dentro dessa complexidade eu dizer o que impacta mais para uma pessoa ou outra individualizada, certo? Apesar de suas vantagens, a metodologia qualitativa apresenta desafios importantes. A validade externa dos achados pode ser comprometida pelo tamanho reduzido da amostragem. E há dificuldades em mensurar com precisão o efeito individual de variáveis específicas sobre os resultados estudados. Eu vou terminar com vocês só com mais um método, que é o estudo de caso. O estudo de caso como unidade básica de análise. A definição, o estudo de caso, ele representa a análise mais densa e holística de um fenômeno, focando em processos internos para ganho de intensidade e conhecimento dos mecanismos de funcionamento. Quanto menos casos, mais aprofundada poderá ser a análise, mas menor será a validade externa dos achados. Se eu analisar uma comunidade indígena só, eu vou ter uma explicação para aquela comunidade indígena. Se eu analisar todas as comunidades indígenas do Tocantins, ou a maior parte delas, eu já vou conseguir ter uma validade maior, certo? Características. Investigação intensiva de uma unidade, você analisa em aprofundamento uma unidade, ou algumas unidades. Pesquisa holística, contexto e fenômenos inseparáveis, o contexto histórico, o contexto ambiental, o contexto social, político, etc., desse objeto impacta e é inseparável da análise dele. Triangulação, múltiplas fontes de evidência, então tem que triangular várias fontes de evidência, de análise, para poder analisar. Então, no estudo de casos, tem que fazer, por exemplo, muitas vezes entrevista, questionário, são várias as aplicações que você faz para analisar profundamente aquele caso. Investigação de propriedade de uma única observação, análise de um fenômeno, instância ou exemplo único. Então, um estudo de caso pode ser isso, pode ser o exemplo, o fenômeno, uma instância ou um exemplo único. Por exemplo, uma criança que nasceu com uma doença rara, é um estudo de caso. Muitas vezes vocês podem ver que surgem estudos de caso para entender isso. Se vocês viram, na época do Covid, surgiu alguns super imunes, pessoas que eram super imunes ao vírus de Covid, que viraram estudos de caso para analisar, para ver se dali poderia sair uma vacina, etc.
Perspectivas sobre o estudo de caso, né? Intensidade da análise, investigação densa, holística e com foco nos processos internos dos casos, né? Ao caso, com ganhos de intensidade e conhecimento dos mecanismos. Covariação de padrões, investigação de como diferentes aspectos do caso covariam, revelando padrões internos significativos. Então, eu estou analisando um caso ali, eu estou vendo o que é que está mudando, o que está variando dentro daquele próprio caso, para entender um padrão, para entender aquele objeto. Número de casos. Pode envolver um único caso ou uma comparação em poucos casos, com diferentes níveis de profundidade analítica. Eu gosto muito também de quando são poucos casos, eu sempre falo para os meus alunos, vocês têm que criar itens comparáveis. Por exemplo, eu vou usar vários casos e vou utilizar uma população. Então, quantidade de mulheres, que são as coisas que variam, né? A renda familiar, a quantidade de filhos, a idade, tudo isso influencia para analisar aqueles casos, são itens que eu vou comparar os casos em si, tá? Variação temporal. Pode envolver comparação entre antes e depois de um evento. Antes e depois da pandemia, por exemplo. Ou antes e depois de uma obra. Antes e depois de algum evento que aconteceu e mudou a realidade de um caso. Observando transformações ao longo do tempo. Gehring considera que um estudo de caso pode envolver múltiplas observações, mesmo quando analisa uma única unidade. A comparação pode ocorrer entre diferentes momentos temporais ou entre aspectos internos que covariam, enriquecendo a análise. Então, mesmo fazendo um caso só, se for ao longo da história, temporalmente, por exemplo, um antes e depois, ou pode ser o que está covariando dentro dessa própria análise, um caso também é aceitável. Só que lembrem, às vezes as pessoas acham que ter um caso só simplifica. E, às vezes, eu acho mais complexo ter um caso só, porque você não tem com quem comparar. Então, a profundidade da análise tem que ser ainda maior, quando é um caso só. Tá? Então, os alunos, pelo menos lá no curso de Relações Internacionais, têm muita mania de comparar também, né? O povo acha que está fazendo pesquisa porque está comparando. E nem sempre comparar também é difícil. Tá? Então, tenham cuidado com isso. Então, acha que, vou comparar dois países, vou comparar dois estados, vou comparar duas comunidades, e acha que isso é fazer ciências em si. Então, eu coloquei a questão da amostragem, caso único, né? Análise intensa e aprofundada de um fenômeno específico, poucos casos, comparação entre unidades similares ou diferentes, amostra média, análise qualitativa comparada, o QCA, né? Com 10 a 30 casos, que já é uma metodologia específica, quem tiver interesse também, pesquisa lá, QCA, análise qualitativa comparada, e Large N, né, qualitativo, que é uma pesquisa de um número de casos grandes. Análise aprofundada de amostragens grandes, chama LNQA. A metodologia qualitativa, tradicionalmente, trabalha com amostragens pequenas. Mais recentemente foi desenvolvida a abordagem Large N, que é essa de grande, né, análise, que propõe análise aprofundada de amostragens grandes para generalizar inferências originais na medida da identificação, né, originadas na identificação de mecanismos causais. Então, trouxe aqui para vocês que, apesar da gente trazer essa perspectiva das pequenas e médias amostragens, também tem se desenvolvida hoje em dia uma metodologia para analisar também grandes quantidades de casos e também verificar se aquelas inferências que foram feitas de forma quantitativa se verificam ou não, ou como é que elas se verificam. Alguns critérios para a seleção de caso. Caso típico, que representa uma população mais ampla, permitindo generalizar os achados para casos semelhantes, ou seja, é um caso que está tipicamente acontecendo, recorrente, etc. E dali eu consigo generalizar, porque aquilo está sendo recorrente. Caso mais provável, que a gente chama de most likely, caso em que uma teoria deveria funcionar, se falhar, a teoria pode ser considerada inválida. Então, eu vou escolher um caso que é o most likely, que é o mais parecido, o mais provável de acontecer segundo a teoria. O caso menos provável, que é o least likely.
caso que não se espera ser esperado por uma teoria. Se a teoria se aplica a este caso, deve funcionar para qualquer outro. Caso desviante. Isso aqui é o mais legal que eu acho. A gente gera um dado, às vezes, aí gera o outlier, que a gente chama, né? Que é o caso desviante. E daquele caso desviante, eu queria um estudo de caso. Eu faço uma pesquisa qualitativa. Então, não segue uma teoria, mesmo estando presentes as causas que levaram ao resultado esperado em outros casos. Permite encontrar limites de uma teoria. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Por exemplo, é uma coisa que está desviante. Então, ela pode limitar a explicação da teoria. Só que eu posso dizer também, a minha teoria explica 90% e tem um caso desviante. Eu tenho aquela possibilidade de caso desviante. Então, eu já explico a minha teoria dizendo que tem caso desviante sobre ele. Ou que aquele caso desviante está dentro da margem de erro, certo? Então, esse caso desviante é interessante para desenvolver muitas pesquisas. Eu dei um exemplo para vocês. O cara que são super, no caso do Covid, né? São super, esqueci o nome, a palavrinha. Eles são imunes, né? Super imunes ao vírus do Covid. Eles são um caso desviante, que vão ser analisados e estudados para gerar uma vacina, por exemplo, uma teoria, uma fundamentação. A literatura propõe diversos critérios para a seleção de casos, buscando contornar as críticas ao viés de seleção da metodologia qualitativa e aumentar as condições para produzir inferências causais generalizantes, né, generalizáveis. Eu trouxe mais um método, eu vou só terminar, tem mais uns dois. O que você acha, Eduardo? Continuo? Pode continuar, Jean. Aí tem umas. Eu estou anotando umas perguntas aqui, quando você terminar, a gente abre para perguntas, mas pode continuar. A gente. Eu trouxe só mais três, são rápidos. Tranquilo, fica à vontade. Fechado. Então, eu trouxe os métodos comparativos de Mill, Stuart Mill, que traz o método da concordância e o método da diferença. O método da concordância são dois fenômenos ou mais, né, que coincidem em sua circunstância, dentro de várias outras em que se diferenciam, né, e no seu resultado. Então, esta circunstância é a causa do fenômeno de interesse. Ou seja, eu vou pesquisar dois que se parecem, eles têm circunstâncias parecidas, eles geram o mesmo resultado. Eu vou entender o porquê isso acontece. Então, isso é o método da concordância. Tá? Base para os desenhos de pesquisa mais diferentes, most different, onde se selecionam casos diferentes em tudo, mesmo menos uma variável independente e no resultado. Aquela variável independente é aquela que eu falei para vocês, por exemplo, no caso da pobreza. Vamos dizer que várias comunidades são pobres, mas uma é mais engajada politicamente e outra não, por exemplo. Então, por quê? Por que uma engajada e outra não é? Eu vou estudar isso. Então, esse método da concordância é base para esse desenho de pesquisa mais diferentes, que é o most different, que é onde se seleciona casos diferentes em tudo, mas que são unidos aí por uma variável que é igual em todas, a variável independente e também no resultado. Tá? Eu quero ver quais são as diferenças entre eles. Método da diferença. Se dois fenômenos apresentam várias circunstâncias em comum, exceto uma, essa diferença é o que explica possíveis divergências no resultado. Então, os casos eles são parecidos e diferentes em um aspecto, ou em poucos aspectos. E isso é que explica o resultado ser diferente. Base para os desenhos mais parecidos, most similar, comparando casos os mais parecidos possíveis em todas as variáveis, com exceção de uma de interesse e da variável dependente. Significa isso? Que há uma variável diferente, essa variável de interesse é que eu quero saber o porquê ela é diferente, nesses casos, e porque o resultado, que é a variável dependente, que é o que vai ser gerado, que no caso que eu falei para vocês é participar ou não da democracia, é diferente entre eles. Então, eu quero estudar isso. Desenhos de pesquisa comparada. Como é que eu vou desenhar? Como é que eu vou estruturar a minha pesquisa? Que é o desenho mais parecido, most similar, compara casos semelhantes em todas as variáveis, exceto na variável independente de interesse. E na variável dependente, foi esse último que eu expliquei para vocês. Busca demonstrar que a diferença da variável independente
é responsável pela diferença dos resultados. Então, por exemplo, a diferença entre a pobreza de uma comunidade ou outra que está gerando a participação ou não da democracia. Então, isso que está explicando e que está mudando o resultado. Então, esse mais parecido busca explicar isso. O mais diferente seleciona casos diferentes em tudo, menos em uma variável independente. Então, algo ali que está gerando é igual em todos eles, né? Que poderia ser a pobreza também, estou dando basicamente o mesmo exemplo. E no resultado. Então, o resultado também modifica. O objeto é mostrar que aquela variável independente, que é igual, né, coincidente em todos os casos, é responsável pelo resultado comum entre os casos tão distintos. Então, os casos são diferentes, estão gerando o mesmo resultado. E uma variável que é igual em todas elas está gerando esse resultado igual. Então, aí você vai testar isso. Comparação temporal. Analisa uma mesma unidade em diferentes períodos, observando como essas variáveis independentes, né, aquelas que estão gerando algo, estão ao longo do tempo. E se os resultados observados também se continuam, se diferenciam, se modificam. Aí eu trouxe para vocês também a análise histórica comparada, CHA. Foco em fenômenos macro, investiga processos de larga escala e dá importância duradoura, como democratizações, padrões de desenvolvimento econômico. Aqui eu já vou estar fazendo uma análise histórica de um determinado objeto, tá, de estudo. Pesquisa aprofundada, enfatiza a pesquisa empírica aprofundada de casos, permitindo ampla aplicação e ampliação dos resultados. Então, essa pesquisa, como ela é aprofundada dos casos e está estudando historicamente, como eu falei para vocês, em profundidade, ela permite uma aplicação maior e mais profunda desses resultados. Orientação temporal, comprometimento com análises orientadas temporariamente, contribuindo para a compreensão do processo do tempo na política. A análise histórica comparada mantém-se como uma abordagem muito utilizada, apesar de várias transformações metodológicas nas ciências sociais. Sua preocupação com contextos históricos e processos temporais permite compreender múltiplos fatores combinados, gerando resultados políticos significativos. Ou seja, aqui a gente está preocupado com uma análise histórica comparada, aprofundada, de tempos históricos de um determinado objeto, tá? De análise. E como eu coloquei aqui, pode ser aspecto de democratização, padrões de desenvolvimento econômico, pode ser entendido, por exemplo, a questão do fenômeno do desenvolvimento sustentável, fazer uma análise histórica sobre isso, de como tem sido aplicado em determinado município, determinado estado, e etc. Características da análise histórica comparada. Foco macro, preocupa-se com resultados de larga escala, como transformações democráticas e revoluções. Dimensão temporal, né? A estrutura temporal das causas importa para a análise e explicação, então tem que ter o aspecto temporal, né? A história impacta. Causalidade combinada considera que variáveis trabalham juntas com efeitos interativos, então as variáveis que você está buscando analisar ali está sendo trabalhado e está ocorrendo em conjunto, tá? Orientação ao caso, foca em problemas do mundo real com análise empírica observacional. Então, eu estou analisando problemas do mundo real em uma análise prática ao longo do tempo, na realidade, ao longo do tempo. A CHA considera que existem estruturas sociais amplas que moldam processos políticos e que os efeitos de suas causas, né, de causas, mudam no tempo e contexto. Então, é isso que a gente vai buscar analisar. Como esses efeitos e as causas estão ao longo do tempo e dos contextos. A contextualização é essencial, já que o efeito de uma condição pode depender da sua localização temporal em relação aos processos em análise. Por fim, eu trouxe as tipologias explicativas, que é criar tipologias para explicar determinado objeto. Então, você vai definir categorias, criação de categorias baseadas em observações de variáveis explicativas com valores diferentes, relacionando-se com os valores das variáveis dependentes.
seria isso. Eu tenho várias variáveis, como eu falei para vocês, né? Pobreza, desigualdade social, falta de emprego, segurança, acesso à saúde, acesso a saneamento básico. Tudo isso são variáveis que podem gerar, por exemplo, uma não participação política, uma queda da democracia, certo? Aí eu vou analisar essas variáveis diferentes e eu vou criar umas categorias para dividir aqueles objetos que são explicados a partir da lógica da pobreza, a partir da lógica do desemprego, a partir da lógica da questão do acesso à saúde, ao saneamento básico, etc. Então, cria essas categorias que todas elas estão gerando a queda da democracia ou da não participação política. Cria essas categorias. Estabelecimento de limiares. Determinação de limiares claros para diferenciar uma categoria da outra. Então, tem que diferenciar bem o que é cada categoria. Tem até uma imagenzinha aqui de como criar uma tipologia, né? Garantindo que cada caso se enquadre em uma e somente em uma categoria. Identificação de caminhos. Cada caminho, cada tipo representa um caminho, pathway, que relaciona um mecanismo causal a determinado resultado, permitindo avançar de um objeto descritivo para um explicativo. Então, eu criei as tipologias, aquelas tipologias eu tenho que criar alguma relação, qual a relação que ela está gerando com aquele resultado. E esse caminho aí é importante para eu analisar. As tipologias explicativas vão além de uma mera descrição dos casos, propondo relacionar condições ou combinações delas com o resultado. Então, você não vai só identificar, você vai identificá-las e você vai também criar explicações, combinações entre elas, gerar o porquê, tá? Elas podem ser desenvolvidas de forma intuitiva ou indutiva ou dedutiva. Então, você pode induzir a explicação de algo mais específico para algo mais geral, ou você pode deduzir de algo mais específico. Certo? Tem algum microfone ligado aí? Desliguei. Elas podem ser desenvolvidas, já falei, de forma indutiva e dedutiva, geralmente através de uma interação entre teoria em análise e os estudos de casos selecionados. Então, essa minha dedução e indução vai vir da teoria, da minha fundamentação teórica. Vai me dar os conceitos e a perspectiva de como abordar, de como desenvolver essa abordagem mediante as relações entre aquelas variáveis, né, que estão causando um determinado fenômeno, que é a variável dependente, tá? Bom, é isso. Aqui está o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Algumas coisas, eu sei que alguns temas foram mais complexos, né, mas eu tentei trazer para vocês, para quem quisesse uma explicação mais simplista, ia conseguir ter as suas respostas. Para quem quisesse uma explicação mais complexa, entender com mais detalhes, também ia ter uma explicação, e cada um desses métodos que eu trouxe para vocês tem explicações, tem livros, tem aprofundamentos metodológicos muito grandes, que não daria para abordar aqui na sala, nessa aula, né? Nessa palestra. Então, agradeço a oportunidade, agradeço aí ao Eduardo, à presença da Fabrícia também, mais uma vez, e a todos presentes, tá? Muito obrigado, Jean, foi maravilhoso. Temos umas perguntas aqui para você no chat. Eu não sei se, enfim, se as pessoas... Eu vou falando e se as pessoas quiserem falar também, elas vão interagindo com você, mas é que eu fui anotando aqui ao longo. Eu não cheguei a acompanhar nenhuma, não, só tá... Não, tranquilo, eu estava aqui anotando para você. Só para responder a Sueli, a presença, Sueli, a gente já pega automaticamente aqui pelo Google, então, pelo Google Meet, então não tem nada para assinar. A primeira pergunta, Jean, foi da Bruna, que ela pergunta se toda pesquisa qualitativa é necessário passar pelo Comitê de Ética. E se sim, qual procedimento que eles exigem para aceitar a pesquisa. Aí tem uma outra que é da Osana, né, que trabalha com a gente aqui na Unitins, e aí ela perguntou também que tem a ver com o Comitê de Ética, eu vou emendar, tá?
Aí ela pergunta, a Osana pergunta assim, independente do instrumento, entrevista, questionário, gravações, etc., é necessário passar pelo comitê de ética. Aí eu vou deixar essa parte do comitê de ética e aí depois eu passo para as próximas. O interessante é que a questão do comitê de ética é uma coisa que você meio que lida errando, né, Eduardo? Então a gente às vezes faz, aí depois, tem que passar pelo comitê de ética, lá para a gente fazer projeto para passar pelo comitê de ética, né? Comitê de ética, vocês têm que pensar que é qualquer pesquisa que vai envolver seres humanos. Se for uma pesquisa que for envolver seres humanos, você vai ter que utilizar dados sobre aqueles seres humanos, você vai ter que passar pelo comitê de ética. Se você faz uma revisão literatura, que você está só pesquisando texto, está fazendo uma análise documental, você não está lidando com seres humanos. Se você não está lidando com seres humanos, você não precisa passar pelo comitê de ética. Então, cada universidade tem os modelos. A Unitins tem um modelo, a UFT tem. Existe a Plataforma Brasil, tem que fazer uma submissão na Plataforma Brasil. Tem vários itens que têm que ser mencionados, como eu falei para vocês, o risco, a exclusão das pessoas, o risco de explicar, ter um termo de consentimento assinado. O Eduardo também falou, né, que animais também passa pelo comitê, né, de ética, tá? Então, acho que é isso. Isso. É interessante você falar, já que eu estava também lendo um texto essa semana que falava justamente do processo, de como o erro também faz parte do processo de aprendizagem, né? E realmente no comitê de ética a gente vai aprendendo muito isso, assim, porque a nossa pesquisa, assim, para a maioria de nós aqui, né? A pesquisa ela não vai ser muito invasiva, né? Nós não vamos, né? Enfim, para as ciências humanas, nas ciências sociais, você não vai ali testar uma vacina, você não vai usar o corpo mesmo da pessoa, ou partes, né? Mas aí tem a entrevista e que é um risco, é considerado um risco mínimo, né? Mas é preciso também que tenha ali esse cuidado e que tenha ali que a universidade, né, principalmente, saiba que essa pesquisa está sendo realizada e que ela está sendo realizada na base ali dos preceitos éticos, né? Então, tem essa questão que é muito debatida também, né? Mas, enfim, é preciso sim. E aí, pode falar. Eu sou um exemplo também. Eu vou lidar com dados humanos, mas, por exemplo, não fui eu que fiz. Já tem uma banco de dados, etc. Não preciso. Não preciso fazer, não preciso passar por comitê de ética, porque já tem, por exemplo, IBGE, não sei o quê, não sei o quê. Agora, se os dados vão ser gerados por mim, se eu vou ter interação com essas pessoas, se eu vou usar aquilo. Por exemplo, no meu caso, agora há pouco, eu tive que fazer também um outro projeto, porque eu faço uma simulação. Eu faço uma simulação de uma reunião de uma organização internacional como a ONU. E eu aplico questionários de aprendizagem. Por aplicar questionários de aprendizagem, acho que foi o terceiro ou foi o quarto agora que chegou, né? De revista, né? Parecer, aí falaram assim, e o comitê de ética? Aí eu fiz, putz, tinha que ter feito o comitê de ética. Aí fiz o comitê de ética, né? E apliquei o projeto ao comitê de ética. Mas até então, para mim, era uma ferramenta de ensino. Se ficasse só naquela lógica, ok, mas está gerando pesquisa. Eu estou aplicando o questionário, eu estou verificando se teve melhoria na aprendizagem ou não. E estou lidando com pessoas, certo? Exatamente. Porque, por exemplo, né, você falou muito bem, inclusive, da questão da ferramenta da entrevista, né? Existem alguns portais no país que deixam entrevistas já disponíveis, né? Acho que no Memorial JK tem entrevista de JK, tem entrevista de outros. Um centro famoso, que é o CPDOC, né, que é o Centro de História Oral da Fundação Getúlio Vargas, tem várias entrevistas. Eles fizeram uma série de entrevistas com todos os presidentes do Brasil, então estão lá. Aí essas entrevistas você pode utilizar, ela está disponível ao público, você não precisaria fazer ali um comitê de ética e tal, porque quem fez a primeira vez já fez e disponibilizou ao público, né? Mas no caso, nós, né, se formos fazer a primeira entrevista a partir da nossa pesquisa, aí sim é necessário, né? E aí também a Usana tinha falado dos questionários, e eu o Jean, quando falou, achei bem interessante também, porque muitas vezes no projeto
né? E é um projeto, né? Então a gente entende que é isso. A gente monta um questionário ou monta um roteiro de entrevista, né? Fiz isso também na minha experiência, e às vezes a gente tem que modificar, às vezes não funciona da forma que a gente ia pensar, e tá tudo bem também, acontece, né? Acho que é interessante pensar que um projeto ele pode ser também alterado de acordo com, na verdade, é natural que ele seja ali adaptado ali à realização da pesquisa, né? Só é importante destacar, Eduardo, que é a questão ética, deixar claro para o leitor que você fez essa modificação, que foi aplicado isso antes, depois foi aplicado de outra forma. Isso tem que ser muito claro com quem está lendo sua pesquisa, etc., quem está estudando o seu texto. E outra coisa também, quando você usa esse exemplo que o Eduardo falou das entrevistas que já estão publicadas, você não pode alegar que você está utilizando o método de entrevista. Você não está fazendo um método de entrevista, você está fazendo revisão de literatura. Entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso. Exatamente. O Gleidson já te perguntou aqui também quais os desafios éticos que você enxerga na pesquisa qualitativa, especialmente em comunidades pequenas. Aí a outra pergunta é como aplicar o método da diferença em contextos sociais complexos, onde fatores não se isolam com facilidade. E ele pergunta também, na questão qualitativa com foco histórico, como equilibrar a interpretação dos dados com o risco, né, do anacronismo, aí, que é o grande vilão da história. Né? E aí você fica à vontade se você quiser... Eu vou pedir para tu fazer cada uma, porque eu imaginei essa última. Né? Então vamos lá, pela primeira. Quais os desafios éticos que você enxerga na pesquisa qualitativa, especialmente em comunidades que são pequenas? O que eu acho que até eu falei na apresentação, que é o envolvimento, né? Às vezes o cuidado com o envolvimento que a gente, nós somos seres humanos, a gente pode muitas vezes se envolver com aquelas realidades, né? E isso transparecer na pesquisa, isso acontece muito. Então, por isso que muitas vezes é importante o orientador estar ali puxando a mão assim, para não pesar tanto, sabe? Então, às vezes, por exemplo, a gente até fala as pessoas, não, essa pesquisa é maravilhosa e tal, tipo, a entrevistadora que faz um excelente trabalho, tipo, excelente trabalho quem está dizendo sou eu, mas, tipo, não tem, você está imprimindo, né? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Acho que o principal desafio é esse, não o envolvimento, né? Claro que a gente se envolveu, deixar claro que a gente se envolveu, né? Sim, eu até quando você estava falando isso, eu achei muito legal, porque eu lembrei de um livro, não sei se você conhece, que enfim, é mais da área da história, assim, que é do Corpo e Alma, do Ludwig Vacan, que ele foi um orientando lá do Bourdieu, e nesse livro ele começou a estudar, ele queria fazer uma pesquisa etnográfica sobre como as academias de boxe nos Estados Unidos eram um espaço importante para a sociabilidade, principalmente a sociabilidade de pessoas negras em bairros periféricos. Só que ele vai contando, e tem um momento na pesquisa que ele fica realmente em dúvida se ele vai ser lutador de boxe ou se ele vai ser pesquisador, assim, que ele se envolve e vira quase um lutador de boxe, né? Acontece, E é muito legal esse livro, é bem bacana. Assim, eu coloquei aqui o link aqui da Amazon, mas não é propaganda, não, tá? Vocês procurem aí, né? Acho que até tem PDF, dá para vocês acharem uma leitura bem bacana. Assim. E aí ele pergunta também, o Gleidson, Jean, como aplicar o método da diferença em contextos sociais complexos, onde os fatores não se isolam com facilidade. Bom, aí, no caso, vocês têm que lembrar que nesse método aqui, vai depender do objeto para escolher. Então, eu vou escolher esse método quando eu vou tiver casos, onde eu vou analisar, eu vou analisar esses casos pelas suas diferenças, né? Que vão gerar o mesmo resultado, né? Então, no caso dessa da diferença, justamente esse, né? Eu até trouxe para vocês aqui, do mais diferentes, né? Seleção de dados diferentes em tudo, menos em uma variável independente e no resultado. Então, uma variável que está explicando a relação, né, é diferente dos casos e está gerando um resultado distinto. Então, geralmente será essa variável que difere que está gerando um resultado diferente. Então, tem que entender se isso se aplica a esse objeto que você está trazendo. Você vai estar comparando o que dentro dessa comunidade, entendeu? Está comparando pessoas, alguns resultados. Tem que entender e tem que controlar. A grande questão é essa, né?
que a gente não consegue ter domínio de todas as variáveis. A gente tem que controlá-las. Então, a gente tem a variável de interesse. Algumas vezes eu falei para vocês aqui. A variável de interesse é a que eu estou preocupado em saber. Qual o impacto que ela vai ter. E as outras variáveis independentes, eu tenho que controlá-las. Eu tenho que saber que elas impactam, saber o impacto delas, mas a meu interesse é saber uma. Que no caso aqui é essa variável que é diferente, que difere nos casos. Tá? Expliquei isso? Respondi? Sim, acho que sim. E aí, a última do Gleidson, ele pergunta sobre a pesquisa qualitativa com foco histórico, como equilibrar a interpretação dos dados e aí o risco, né, do anacronismo, né? É justamente delimitar temporalmente. Então, se você conseguir delimitar temporalmente, não vai ter anacronismo porque você vai estar explicando o momento anterior. E você vai estar explicando o momento atual. A questão do anacronismo, acho que você pode estar tentando confundir, é tentar criar uma explicação que não vai estar contextualizada teoricamente e vai ser anacrônica. Porque ela não, por exemplo, explicar algo que aconteceu pós-pandemia, antes da pandemia, onde não existia, não tinha pandemia. Então, tipo, não era aplicável. Então, talvez para poder fazer isso também, você tem que escolher bem o seu objeto, porque você tem que criar essa noção de como vai ser a interpretação daquelas variáveis num tempo diferente do outro. Ela explica naquele momento anterior e explica no momento atual. Então, isso não é anacrônico. Acho que até o Eduardo pode me ajudar aí, que é da história, mas eu acho que é isso. Não, é isso mesmo, assim, inclusive, assim, claro que vai depender do objeto, vai depender da pesquisa, vai depender do interesse, porque, assim, né, como o Jean falou, né, até a palavra pandemia, ela mudou de significado para a gente, assim, depois da pandemia, né, eu falo para os meus alunos, né, que quando eu estudava lá na graduação, que eu lia lá, porque eu sou historiador, né, e aí quando eu lia lá textos da Idade Média, ou quando eu lia textos sobre a revolta da vacina e tal, claro, eu achava ali, porra, a galera sofreu demais, não sei o que e tal, só que não tinha a aproximação de sentido como tem hoje, né? A experiência, ela mudou, então até se eu for ler os mesmos textos hoje, eles vão ter outro significado, né? Assim, né? Dentro da minha experiência, eu vou conseguir, inclusive, trazer outras perspectivas de quem passou por esse momento, né? Tem um livro, não sei assim, se o Gleidson se interessar e tal, mas tem um livro de um historiador que ele fala sobre o problema da descrença no século XVI, que é exatamente sobre anacronismo, né? Ele vai falar sobre um crítico literário, né, falou que o Erasmo de Roterdã ele era ateu no início do século XX. Peraí, na verdade eu acho que não era o Erasmo. Deixa eu só confirmar aqui, aproveitar que o Google está aqui. Rabelais, exatamente. Na verdade, era o Rabelais. Um crítico literário, o Rabelais foi um escritor médico que escreveu várias novelas, né, na Idade Média, e Pantagruel e Garganto eram as mais famosas dele. E aí um crítico literário que fez um livro sobre a vida dele disse que ele era ateu, né, porque ele criticava muito a Igreja Católica. E aí um historiador escreveu um livro falando que era impossível Rabelais ser ateu no século XVI, porque simplesmente não existia naquela sociedade a possibilidade de alguém ser ateu, porque essa ideia ela não existia. Então, assim, você colocar uma pessoa como ateia no século XVI, ela é um anacronismo, porque ser ateu não é uma coisa que existia dentro daquela sociedade do século XVI. Claro que a gente está sendo bem específico aqui na questão da história, né? Mas eu acho que é isso, assim, vai depender muito da pesquisa, vai depender do objeto, vai depender do tempo, né? E eu acho que o Jean aí também já explicou muito bem essa questão, né? E aí a última pergunta, Jean, vem da Juliana Bastos. Ela pergunta modelos de pesquisa realizado. Aí me refiro ao material inicial, modelo entrevista e gráficos. Seriam interessantes. Eita, acho que eu cortei aqui, deixa eu ver aqui, Juliana.
Ah, não, eu acho que não é uma verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Ela fala que pesquisas realizadas, né, como material inicial, modelos de entrevista e gráficos são muito interessantes. Eu acho que é isso, né? Não era uma pergunta. E só para responder aqui ao Wes, Acho que dá para comentar o que ela falou, Eduardo, que tipo pronto, assim, fica à vontade. eu gosto de falar muito para os meus orientandos. Não fica mais bonito, não fica mais válido, não fica mais. Você realmente faz a pesquisa quando você consegue demonstrá-la, né? Você consegue ir lá, influir na realidade, mostrar, colher os dados. É outra explicação do que fazer só uma pesquisa sentado no computador pesquisando. Então, realmente, dá uma maior validade, né? Uma aceitação maior até na academia, tá? Do trabalho que você fez. Não quer dizer que o cara que fez só no computador fez menos trabalho, mas você fez outra realidade, outro método, outra aplicação onde você conseguiu ter um adensamento, um aprofundamento maior. Perfeito, Jean. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Enquanto isso, eu vou respondendo ao Wesley. Wesley, o cadastro no sistema evento é apenas o cadastro, tá? Os dados do curso, eles são pelo Google Forms mesmo. Né? É só para que todo mundo esteja cadastrado, para quando a gente terminar o curso, consiga enviar ali o certificado tranquilamente, tá? Porque aí o certificado, ele sai ali pelo sistema eventos. Bom, acho que é isso, Jean. Muito obrigado aí, né, pela parceria aí de anos aí de trabalho. Muito obrigado pelo curso. Eu aprendi bastante, estava anotando aqui também, né, porque a gente vai sempre, né, aprendendo, né? Assim, vai sempre aperfeiçoando. Então, muito obrigado aí pela sua fala. E aproveito também a convidar todo mundo, né? Sim, a aula está gravada, eu vou disponibilizar para vocês por e-mail, tá? Fabrícia? Quer falar, Fabrícia? Foi sem querer. Mas queria agradecer o professor, né? Sempre muito bom estar falando com os alunos, que é um momento muito importante, né? Para a gente assistir hoje, que é a pesquisa qualitativa, né? Que é uma parte que eu comecei a fazer pesquisa qualitativa quando eu comecei no tô graduado também, né? Então, para mim, eu tive que estudar, foi uma dificuldade, né? O Jean sempre me ajudou muito, né? Então, assim, muito obrigada, Jean. Ele sempre está ali comigo na parceria, quando a gente foi montar o projeto. Então, assim, um amigo querido aí que eu fiz dentro do Tô Graduado. E que foi muito interessante que os alunos puderam ouvir isso, que a gente, né, que os projetos vão estruturados, aí eles falam, o que é isso? Quali, quantitativa, observação sistemática, né? E aí vê o Jean ressaltando né, tirando essas coisas que muitas vezes eu tento explicar, né? Para eles entenderem que é tudo método mesmo, né? Tá vendo que são várias linhas, vários pensamentos que foram sendo, né, adaptados ali para a gente chegar na pesquisa que a gente tem hoje, né? Então, ver como é grandiosa a nossa pesquisa, são várias cabeças pensando aí para desenhar esse projeto, e que vocês, na verdade, executam, né? Que a gente só faz a parte ali teórica, mas que vocês são o nosso braço aí, vocês são os nossos pesquisadores quantitativos e qualitativos que estão na ativa, né? Então, muito obrigada por estarem fazendo esse projeto para a gente, né? Por estarem dentro da nossa equipe. Só isso mesmo, né? Então foi sem querer, mas eu acho que foi bom levantar essa mãozinha aqui, que eu precisava falar isso com vocês. Obrigado, Fabrício. Nada, tchau, gente. Ótimo, Bom Fabrícia. final de semana, beijão. Vocês também. Valeu. Bom final de semana, pessoal. E Eu aí, nem abri minha câmera, porque olha aqui quem tá emburrado de eu estar na palestra. tá doida para aproveitar a mãe no sábado. Bom, gente, bom final de semana e semana que vem, dia 24, né, nós vamos continuar com o curso e temos aí os métodos quantitativos com o professor Fernando. Jean, muito obrigado, até a próxima. Tchau, Obrigado. tchau, gente.